Hi everybody, welcome again to Fostering Língua. Tem bastante tempo já que eu não passo por aqui, né? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, tava dando minhas aulas normais e comecei a conversar com os meus alunos, né? Dentro das aulas que eu tenho, além das aulas, conteúdo gramatical, a aula sempre tem conversação, e muitas das vezes o aluno pergunta ali no final da aula método, pedagogia, metodologia. Muitas das vezes eu venho aqui e falo, refere-se lá ao meu YouTube, aí eu mando o link do canal, de um vídeo específico do canal. E às vezes algumas perguntas são, acho que interessantes, porque poderiam estar aqui no YouTube para as pessoas também conhecerem um pouco da sua ideia ou até debaterem a minha ideia, mas essa é a minha opinião sobre um ponto que muitas vezes é debatido, e esse ponto às vezes é debatido com pouca clareza do que está acontecendo. Então eu resolvi hoje fazer esse vídeo sobre isso. O tema é basicamente esse: se você deveria ter professor nativo ou professor brasileiro. O nativo, lógico, a gente está falando, né, professor americano, inglês, sul-africano, da Índia, Austrália, professor que tem o inglês como língua nativa, ou se o professor deveria ser brasileiro. A minha opinião aqui não vai ter mérito de ninguém, né, mérito do trabalho de alguém, porque o trabalho é trabalho, então não vou julgar o trabalho das pessoas em si. Eu estou só falando sobre tendências, sabe, sobre o ensino. O primeiro ponto que sempre acontece é que o aluno que normalmente pergunta isso, eu quero um professor nativo, costuma ser um aluno de nível muito básico. O que é um nível básico? Nível A1, A2, tá? E eu vou colocar aqui no vídeo um card meu explicando o que é um nível A1, A2, B1, B2, para que você entenda mais, caso você chegue aqui de paraquedas no meu vídeo. Se você não me conhece ainda, pode se inscrever. Meu canal não é tão... eu não coloco vídeo o tempo todo, mas quando eu tento colocar vídeo, eu tento colocar vídeos que tenham conteúdos que agregam no sentido de ensinamento de língua, não só do inglês, mas o inglês é a minha língua de trabalho mais comum, né? Então, por isso que o inglês é quase sempre o ponto principal aqui nos vídeos. O professor nativo pode ajudar sim um aluno que está no nível básico. E esse aluno do nível básico costuma bem muito tempo falar, na maioria das vezes, falar sobre que quer fazer aula com o professor nativo, que é esse mesmo que vai ensinar de verdade. O problema aqui é um problema de marketing das escolas, um problema de marketing e um problema de visão do que eu quero fazer, como eu devo aprender. Eu fiz o seguinte, eu coloquei anotações aqui nesse caderninho sobre as vantagens e as desvantagens do professor nativo e o professor brasileiro. Aí você ouça minhas opções aqui, minha opinião, e comente, debate, sem problema, ou perceba o que eu quero dizer. Quais são as vantagens de um professor nativo? Então, um professor, que fala a língua nativamente. O mais importante antes de eu falar da vantagem é que muitas das vezes quando a gente fala professor nativo não significa alguém que fez formação linguística, tá? O professor nativo, por exemplo, plataformas que fazem conversação como o Cambly, o Tandem, o HelloTalk, essas plataformas, ou até no Brasil mesmo que tem professores nativos, aquela English Live, antigas, que fazem professores nativos, nem necessariamente, não todos, pode ter que tem alguns, significa pessoas que têm formação linguística, são só pessoas que são nativas do lugar. Imagina um brasileiro, qualquer um, sem desmerecer ninguém, uma pessoa que não precisa ter contato com inglês, por exemplo, frentista de ônibus, não precisa ter contato com inglês, daí ele vira professor de português, não tem contato com outra língua. Ele pode ensinar português para outra pessoa? Talvez ele seja habilidoso, ou não, mas aí essa questão da formação linguística é irrelevante nesse caso. Um professor nativo vai ter um entendimento orgânico da língua, Um brasileiro chega pro outro e fala assim, e aí cara, foi moleza a prova, né? É muito fácil para um nativo saber, brasileiro, que moleza significa fácil. E um professor nativo vai ter esse entendimento orgânico da língua muito rápido, comparado a um professor brasileiro. Outro ponto, que um professor nativo tem muita bagagem cultural, que o professor brasileiro pode ser que não tenha capacidade ou não teve tempo ainda de absorver tanta bagagem cultural quanto o professor nativo teria. Por exemplo, 4 de julho, ok, independência dos Estados Unidos. Isso aí seria muito comum para um nativo falar sobre isso. Martin Luther King, então, feriado inclusive, E o último que eu coloquei, collocations e idioms. Collocations e idioms são normalmente considerados aí assuntos aqui no Brasil avançados, seria pré-avançado, assim, mas no Brasil é considerado avançado. Eu até coloquei um vídeo aqui de novo também falando sobre qual é o status do nível de inglês do Brasil. Que nível de inglês precisa ter no Brasil? Spoiler, B2. Tá. Collocations e idioms são coisas que são mais avançadas e um professor nativo vai saber um collocation idioma tranquilo, porque o idioma é um
ditado popular, né? Por exemplo, no português você tem idiomas tipo a vaca foi pro brejo, e no inglês você tem alguns, por exemplo, como the more the merrier. Você não vai pegar isso por tradução, você não vai traduzir essa frase. É idiomas, phrases, coisas que acontecem na língua, expressões. E aí o nativo vai ter muito mais facilidade de falar coisas com isso, né? Walk on eggshells, caminhar sobre os ovos, ou seja, caminhar bem, com cuidado, coisas assim, certo? O professor nativo vai ter mais capacidade. Já um professor brasileiro, as vantagens dele seria que ele tem um entendimento pedagógico, porque ele também passou por esse caminho, então ele sabe assim, modal, Brasil não tem modal, então como é que eu ensino modal? Pode saber ou não, né? Isso depende da formação do professor. O que o Brasil não tem? O Brasil fala eu não quero nada, e o inglês, quando fala isso, ou é gíria de uma parte específica, né? African American English, ou isso é impossível, você vai ter que fazer ou não ou nada, você não pode fazer os dois juntos. Então vai ter um entendimento pedagógico do porquê e como a diferença do português e do inglês estaria acontecendo. Outra que eu acho importante é a inteligência emocional. O que eu quero dizer com isso? O professor passou pelo caminho, então ele sabe que é alguma coisa difícil, sabe que, por exemplo, phrasal verbs parece uma coisa infinitamente difícil de aprender, que nunca vai aprender, já porque ele também passou por esse caminho. Ele sabe assim, bom gente, vocês vão ter dificuldade, isso que vai ser difícil, vai se frustrar, vai achar que sabe tudo, depois vai perceber que não sabe fazer, e depois tenta comunicar e não consegue. Então vai ter inteligência emocional de lidar com a frustração de um aluno, normalmente uma frustração daqueles alunos que querem aprender rápido, sabe, 3 meses, querem ficar fluente, isso é importante em um professor brasileiro. E o último ponto de vantagem que eu coloquei aqui são as pontes linguísticas entre uma língua e outra. Então, o professor sendo brasileiro, ele vai fazer a ponte linguística do que ele aprendeu e do que ele sabe em português muito mais rápido do que um professor de língua nativa. Ok, esses são os pontos que eu considero vantagem dos dois lados. Então você pode imaginar qual você quer escolher. Eu vou dar no final aqui do vídeo, eu vou colocar o que eu acho em si, professor nativo ou professor brasileiro, o que você deveria escolher, assim, na minha opinião, tá? Mas vamos pelas desvantagens então. A desvantagem do professor nativo é que ele vai ser mais caro, provavelmente mais caro, por causa de querer receber em dólar ou querer receber em outra moeda, né, que não seja o real. E se ele vir para o Brasil, provavelmente ele vai ser mais caro do que um professor que não é nativo, por causa de oferta mesmo. A oferta de professores nativos é muito menor do que um professor que não é nativo. Então é um ponto negativo aí se você está pensando em dinheiro financeiro. Outro ponto é o marketing. O marketing é maior para um professor nativo, não necessariamente significa qualidade maior, é só um marketing maior. Então, o marketing de professor nativo é grande pelo fato de ser nativo, não quer dizer que vai ser boa aula. Mesmo é engraçado que eu estou falando isso meio que aplica para o outro lado também, do professor brasileiro. A desvantagem do professor brasileiro, você contratar um professor que é brasileiro, é a dificuldade de infiltrar o que realmente é um professor bom, bem preparado e não. Você não vai saber muito bem, porque você está aprendendo, então você não vai conseguir assim, diferenciar esse professor que sabe bem o que está falando ou um professor que ainda precisa de mais experiência. Então, tem muito marketing nativo que pode ser falso e tem muito professor brasileiro que não tem a experiência, mas pega porque é brasileiro. Então, esses dois pontos aí são interessantes, um combina com o outro. E vícios de linguagem que o professor brasileiro pode ter, que ele aprendeu a fazer de um jeito e não sabe fazer. Por exemplo, um ponto que eu já vi muitas vezes acontecendo é falar, por exemplo, assim, the paper has no time. O papel não tem horário. A frase parece estar certa, gramaticalmente parece estar certa, mas está errada, porque ela não encaixa no que o inglês fala. The paper has no time significa que o papel está ocupado, mas não que o papel não tem horário nele. Coisas assim que acontecem, vícios de linguagem, tá? Então, enfim, se você veio aqui pro final do vídeo para ver só o final sobre minha definição que eu acho, então bem-vindo aqui ao final. De novo, se inscreva no canal, caso te apeteça, você acha que valeu a pena ver esse vídeo, curta aí, fala com o pessoal que você conhece aqui no canal sobre línguas. E tem canais, aqui no meu canal você vê que eu faço viagem, às vezes eu fiz a viagem ali, eu vou colocar aqui também a viagem que eu fiz, tá? Pra Argentina, pro Chile, e lá eu tô testando o meu espanhol com eles. Então, é isso, é um canal de línguas, tá bom? Beleza? Se você veio aqui para aprender línguas, seja bem-vindo. Os níveis básicos, isso sendo considerado
A1, A2, com certeza, B1 aí fica a critério de você imaginar, mas A1, A2 é um nível básico. Eu recomendaria você fazer aula com um professor brasileiro. Não é puxar sardinha do meu lado, eu acho que seria mais viável para um aluno fazer aula com um professor brasileiro, porque na maioria das vezes, um professor brasileiro, mesmo os ruins, tem o nível A1 e A2. Então, mesmo se você for ter um professor que não é bom assim, que é barato e tudo mais, esse professor vai conseguir te dar um nível A1, A2 ali, mesmo que seja aos trancos e barrancos. Então, nível básico, e é mais fácil conseguir com um professor que é brasileiro, porque ele vai conseguir comunicar com você nas partes onde você não vai conseguir entender a língua, né, inglesa, tipo aula 100% em inglês imersiva. Então, eu consideraria que, para os níveis básicos, especialmente A1 e A2, sim, professor brasileiro. Você sendo B1 para frente, aí fica a seu critério. Eu diria que ou você escolhe um professor nativo ou você escolhe um professor bom. Todos os dois vai demandar mais dinheiro. Então, aulas básicas, a aula é mais barata. O professor vai ser um professor mais barato. Já os níveis avançados, B2 com certeza, C1 com certeza mesmo, B1 talvez, mas C1 com certeza. Você vai ter que ter um professor nativo para você conseguir. Você vai ter já bastante base gramatical, né? E você vai conseguir ter muito mais resultado com o professor nativo, ou um professor bom, provavelmente um professor que tem formação ou que tem muita experiência na área. Um professor que está iniciante pode ser que seja diferente dos outros, né? Mas de forma geral é melhor que seja um professor nativo ou um professor brasileiro, mas que seja bom, que tenha experiência ou que tenha formação. É isso então, espero que tenha sanado aí a dúvida de vocês sobre professor nativo ou professor brasileiro e boa sorte nos estudos que vocês vão ter. Pode ver aí no meu canal algumas outras coisas se você quiser. E a gente se vê na próxima. Bye bye, everybody.